Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Maria Santíssima. Neste domingo, em que a Igreja celebra a festa da Sagrada Família de Nazaré, a liturgia nos propõe como primeira leitura um trecho do livro do Eclesiástico, que é um comentário ao quarto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Por que se deve honrar o pai e a mãe? Porque Deus confirma sobre eles a sua autoridade. E qual é o efeito da obediência a este mandamento? Alcançar o perdão dos pecados, evitar cometê-los, ser ouvido na oração cotidiana, ter vida longa, não ser esquecido por Deus e reparar os próprios pecados com a caridade exercida com os pais. Honrar o pai quer dizer ter paciência, cuidar dele, não lhe causar desgosto, ampará-lo na velhice, quando ele estiver perdendo o juízo. Tudo isso é honrar. E honrar pai e mãe é honrar o próprio Deus, porque Deus firmou sobre eles a sua autoridade. Representam Deus na terra. Bonito é o versículo 5. Quem respeita sua mãe é como quem acumula tesouros. Tudo isso é um comentário do livro do Eclesiástico, sobre o quarto mandamento, que é o mandamento que encerra uma promessa. A promessa é de vida longa. Para nós, vida longa é pouco. Vida longa os pagãos desejam uns aos outros quando cantam parabéns. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Para nós cristãos, a vida que desejamos, mais do que longa, é a vida eterna. E esta deve ser a recompensa de quem honra o pai e de quem honra a mãe. O Salmo 127 canta a alegria daquele que teme o Senhor. Quem teme o Senhor come feliz do trabalho de suas mãos, tem uma esposa como uma videira bem fecunda, tem filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado todo homem que teme o Senhor. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, fala da nossa vida em Cristo. Nós morremos com Cristo, nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós devemos procurar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e devemos nos comportar como amados de Deus, como seus santos eleitos, com misericórdia uns para com os outros, com perdão sincero uns para com os outros, cada um suportando ao outro se tiver algum motivo de queixa, cada um amando ao outro. Amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo, é o laço da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e sede agradecidos. Que a palavra de Deus com toda riqueza habite em vós. Do fundo de vossos corações cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais. São Paulo exorta que nós oremos e que utilizemos o canto para orar, pois quem canta reza 2 vezes. E tudo o que fizerdes em palavras e obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus Pai. Tudo, portanto, fazemos em Cristo, porque somos cristãos, fomos mergulhados no Espírito Santo no dia do nosso batismo, fomos revestidos de Cristo e devemos procurar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. E trazendo isso para o seio da família, ele diz que as esposas devem submeter-se aos maridos como convém no Senhor. Esta fórmula no Senhor é constante, para dizer que o matrimônio já não é mais uma instituição puramente natural, ela é cristã, no Senhor. Ela é um sinal do amor com que Cristo amou a sua igreja. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com ela. Na carta aos Efésios, mais do que aqui, na carta aos Colossenses, São Paulo explica bem
o paralelo que há entre o amor de marido e mulher e o amor de Cristo e da Igreja. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Novamente, no Senhor. É porque eu estou no Senhor, por Cristo, com Cristo, em Cristo, é que tudo na minha família adquire um valor sobrenatural. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não desanimem. São exortações, são conselhos que São Paulo dá para a vida familiar. O Evangelho hoje apresenta São José como chefe da família, recebendo em sonho uma mensagem do anjo para que ele tomasse Nossa Senhora e o menino Jesus e os conduzisse ao Egito. Por quê? Porque Herodes queria matar o menino. Por quê? Porque os magos vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém perguntando publicamente: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? E Herodes pensou: rei dos judeus sou eu. Se acabou de nascer um outro, este outro vai tomar o meu trono, então eu quero agora matar este menino. E ele procurava matar o menino Jesus, e sem conseguir matá-lo, resolveu matar os habitantes de Belém, as criancinhas de 2 anos para baixo. O anjo avisou a José: foge, toma o menino e sua mãe e vai para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. O que foi que São José fez? Levantou-se de noite, veja como ele é obediente e como ele é pronto para obedecer, não esperou o dia amanhecer. Pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, uma terra estranha. Como se habituar num país estrangeiro? Tudo lá é diferente. A língua, os costumes, até mesmo eles adoram outros deuses. E foi assim que São José fez, sem se preocupar com nada, a não ser em obedecer a Deus. Fugiu. Depois de ter permanecido lá com Nossa Senhora e com o menino Jesus por algum tempo, novamente o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, porque aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José se levantou, obediente e silencioso, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas ele ouviu falar que no lugar de Herodes reinava Arquelau, na Judéia, e teve medo de uma perseguição. Então, novamente avisado em sonho, veja como São José muitas vezes recebe sonhos de um anjo para poder saber como agir. Ele foi para a região da Galileia, para uma cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Não sabemos ao certo a qual trecho da Escritura se refere São Mateus quando diz: ele será chamado Nazareno. De qualquer forma, foi na cidade de Nazaré que Jesus passou a sua infância, a sua vida oculta, submisso a São José e a Nossa Senhora. Ele era submisso a seus pais. Dos 3, Jesus, Maria e José, quem era o menor? Sem dúvida é José, porque Maria era mãe de Deus. Jesus era Deus. Jesus está infinitamente acima de todos. Maria Santíssima, como mãe de Deus, foi concebida sem o pecado original, é cheia de graça. Ela está imediatamente após de Jesus. São José é o último. São José não é pai biológico de Deus, nem é Deus. Mas Deus escolhe os últimos. Ele escolheu São José para governar. E o que é governar? Servir. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E assim fez José. Ele é silencioso, obediente, prestativo, está lá para proteger e para sustentar aquela família da qual ele não se julga digno. É um exemplo para os pais de hoje. O pai não deve se considerar um objeto de privilégios e favores. Embora seja comum que a esposa ensine os filhos a dar os melhores lugares para o pai,
e ela faz isso por amor, o pai não deve se sentir vaidoso por isso. O pai deve dizer: eu, que recebi a tarefa de governar, devo ser santo por mim, por minha esposa e por meus filhos. Eu, a quem muito foi dado, serei julgado de maneira especial. Eu serei muito cobrado. Eu tenho um dever de santidade maior entre todos os da casa. Em igualdade de condições, o mesmo pecado cometido por mim e pela minha esposa é mais grave em mim. Naquela casa de Nazaré havia silêncio, que tanto falta hoje nas nossas famílias. Havia também oração, e como seria bom se em nossa casa nunca faltasse a oração em comum com Maria. E havia também a vida familiar, o serviço, o trabalho em que cada um quer servir o outro. Neste tempo em que a família está sendo ameaçada de todos os lados, em que depois do amaziamento ou do concubinato, que foi apelidado de união estável, inventaram também as uniões homossexuais, e não faltaria muito para inventar a poligamia de um homem com várias mulheres, de uma mulher com vários homens, ou de várias mulheres entre si, ou de vários homens entre si, e chamar a isso de família. Hoje a família é desfigurada, maltratada, atacada de todos os lados. E sabemos o motivo. A família é uma igreja doméstica, é uma igreja em miniatura. A igreja é una, santa, católica e apostólica. A família também é una, porque Deus uniu, o homem não separe. Os cônjuges estão unidos para sempre, e os filhos unidos aos cônjuges. A igreja é santa, a família também é santa. A família é o santuário da vida. É na família que nós aprendemos a santidade. Se você vê a vida dos santos, os santos foram santos porque saíram de famílias santas. A igreja é católica, quer dizer universal, é para todos. A família também. A família não se fecha em si. A família quer ajudar as outras famílias, quer socorrer os necessitados, quer abrir as portas aos infelizes. A igreja é apostólica, quer dizer que ela teve o fundamento nos apóstolos. A família também. A família transmite aos filhos aquilo que recebeu desde os tempos apostólicos, e os pais são os primeiros catequistas e educadores. Una, santa, católica e apostólica. A família é uma igreja doméstica. E se quisermos salvar a igreja, salvemos a família. Nenhum de nós vai obter paz verdadeira a não ser amando a própria família. E amar é servir. Servir até o sacrifício da própria vida. A família é uma coisa tão boa que até Jesus, que é Deus, quis vir ao mundo dentro de uma família. Protejamos as famílias. Peçamos a São José, que foi o sustentáculo material da Sagrada Família e o protetor da Sagrada Família, que proteja as nossas famílias. E peçamos a Deus que não seja por nossa culpa que as famílias se destruam, se desfigurem e se tornem irreconhecíveis neste mundo que tanto precisa de testemunhos luminosos. Que Maria Santíssima, seu castíssimo esposo São José, nos façam entender e pôr em prática as belíssimas lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.